a nossa vida, na nossa história, nós precisamos ser como uma árvore, especialmente, eu diria, um bambu, por algumas características, algumas particularidades do bambu. Eu entendo que nós, ao refletir sobre esse assunto, eu entendo que nós precisamos ser assim. Uma árvore, ela só está segura, ela só está firme quando suas raízes estão bem profundas. Especialmente o bambu tem uma característica que precisa também existir na minha e na sua vida. Todo bambu, à medida que ele cresce para cima, ele também cresce para baixo. Na mesma proporção que ele cresce para cima, ele cresce para baixo. É lá no fundo que ele busca os seus nutrientes, aquilo que vai mantê-lo firme, aquilo que vai desenvolvê-lo, que vai fazê-lo crescer. Eu penso que a nossa vida precisa ser assim como um bambu, que à medida que nós formos crescendo para cima, nós precisamos também crescermos para baixo. As nossas raízes precisam estar bem fundas, para que busquemos o alimento, aquilo que é necessário no lugar correto, para que a nossa vida seja estável. Nós vivemos tempos e momentos de instabilidade constante. Eu não sei se você já percebeu, mas nesse tempo, nessa época, nesse mundo contemporâneo, as pessoas estão extremamente inconstantes. Em todos os lugares, inconstantes no trabalho, inconstantes na sua fé, inconstantes nos seus relacionamentos, inconstantes na sua vida financeira. Enfim, a inconstância tem sido a marca das pessoas. Muitas pessoas começam bem, de repente desanimam no processo, desistem dos sonhos, desistem das caminhadas, desistem dos projetos, desistem daquilo que já moveu o seu coração e que de repente não move mais. E quando eu olho para esse texto me convida a ser diferente disso. Por isso eu resolvi compartilhar com você. Diferente daquilo que esse século, que essas pessoas estão vivendo, Deus deseja que sejamos firmes, que sejamos constantes, que sejamos inabaláveis. Inabaláveis. E ser inabalável nada mais é do que permanecer firme, estar bem firme, bem seguro, bem sedimentado, independente de circunstâncias, independente de situações, independente de realidades. E a coisa que eu aprendi ao estudar esse assunto, que é um desejo de Deus para nós, quanto a sermos firmes e inabaláveis. O texto que está projetado para você é um texto que me inspira muito o coração. Isaías 26, 3 e 4, ele diz: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Por quê? Porque confia em ti. Porque confia em ti. Eu tenho certeza que todas as pessoas desejam paz. Não é verdade? Você deseja paz? Você deseja paz na sua família? Você deseja paz na sua vida pessoal? Paz no seu ministério? Paz, enfim, paz na sua caminhada, na sua jornada? Esse texto nos ensina que só há um caminho para a paz. Só há uma possibilidade para a paz. A paz é resultado da firmeza de propósito. A paz é resultado de ser inabalável. Alguns dias atrás eu falei aqui que a perseverança, que é um dos caminhos de permanecermos inabaláveis, essa perseverança é a única forma de colhermos os nossos frutos. Somente quem permanece inabalável, quem é perseverante, quem é firme, que colhe os seus frutos. Quem desiste da caminhada nunca chega a experimentar o sabor dos frutos. Eu preciso ser inabalável. E a paz é resultado de estar firme no propósito. E firmeza de propósito é resultado de confiança em Deus. Confiança em Deus. E o verso 4 eu achei assim sensacional. Ele diz: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, presta atenção, somente o Senhor é que é a rocha eterna. Sabe o que Isaías está nos chamando a atenção? Qualquer outra coisa que você deposite sua confiança pode falhar.
qualquer outra coisa, se você depositar sua confiança nos seus recursos, pode falhar. Se você botar a sua confiança nos seus relacionamentos, pode falhar. Se você colocar confiança nos seus conhecimentos, pode falhar. Seja qual for o outro lugar que você resolva colocar a sua confiança, isso pode falhar. Porque só há um que é rocha eterna, que é perfeito. Com isso eu aprendo que há um desejo em Deus, que eu e que você nos tornemos pessoas inabaláveis. Agora vamos entender o texto. Paulo escreve à igreja de Éfeso, e ele começa a sua escrita ressaltando a forma amorosa como Deus amou cada uma daquelas pessoas, como Deus nos ama. Nos primeiros capítulos do livro de Efésios, Paulo está nos chamando a atenção para o amor de Deus, para tudo aquilo que Deus fez por nós, a forma como fomos escolhidos, a forma como fomos abençoados, a forma como fomos redimidos em Deus, isso tudo fruto do amor. No capítulo 5, Paulo, aqui em Efésios, fala sobre os deveres da vida cristã, deveres conjugais, deveres nos relacionamentos, e por fim, ele conclui o seu livro falando sobre batalha espiritual. E Paulo diz assim, finalmente, é a conclusão do seu livro: depois de tudo isso que eu demonstrei, desse amor com que você é amado, da forma compassiva com que Deus me ama, pela compaixão que Ele revelou a você, tudo aquilo que Ele deseja que você viva só é possível a partir do entendimento e da maneira certa na relação que você vai construir com Deus. E Paulo, no capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20, vai nos mostrar como podemos nos tornar pessoas inabaláveis. Você entendeu que Deus deseja que você seja uma pessoa inabalável? Você entendeu que você precisa ser uma pessoa constante? Você precisa ser uma pessoa firme, convicta, que mantém seu foco, segue adiante, a despeito de tudo. Você entendeu? Você entendeu que essa é a única maneira de você viver em paz? Porque essa é uma forma de confiança em Deus. E eu me sinto muita vontade para falar sobre isso, porque domingo passado nós falamos sobre a paternidade de Deus. E a paternidade de Deus traz toda a segurança que precisamos ter na nossa vida para permanecer inabalável. Quando eu estava pensando sobre esse assunto, me veio uma pergunta e a resposta que eu vou dar a você a essa pergunta: como permanecer inabalável? Se Deus deseja que eu viva assim, de que maneira eu posso viver então? Qual é o caminho? Existe uma maneira? Nesses versículos que lemos aqui, Paulo nos ensina qual é o caminho. Já lemos o texto, Efésios 6, a 10 a 20, a primeira forma de você permanecer inabalável: busque o Senhor de todo o seu coração. Busque o Senhor de todo o seu coração. Olha bem o que diz o versículo 10 e 11. Paulo diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se. Paulo está nos chamando a atenção para uma atitude de aprofundamento no relacionamento com Deus. Sabe como nós podemos entender isso? Pensa numa criança que está sendo formada no ventre materno. Obrigado por poder usar seu exemplo, viu, Nato? Da Catarina. Quando uma criança é pensada por Deus no óvulo é fecundado, todo o seu desenvolvimento depende de uma coisa, o que é? Da sua ligação com a sua mãe. Se romper o cordão umbilical, tudo na criança será comprometido. Porque o cordão umbilical é a forma onde se passam os nutrientes para a criança que está sendo formada. Ou seja, a criança está completamente ligada à sua mãe, e nessa dependência é a única maneira dela se desenvolver. Rompe-se o cordão umbilical e essa criança deixa de se desenvolver e chega à morte. Paulo está nos chamando a atenção para algo semelhante, por isso que ele diz: fortaleçam-se
Mas aonde? No Senhor. O seu cordão umbilical tem que estar ligado no Senhor. João, capítulo 15, Jesus nos chamou a atenção para isso. Ele escreve sobre a videira. Ele diz que a videira, ela existe na nossa vida para produzir os frutos, mas eu só produzo o fruto se eu estiver ligado à videira. E mais do que isso, se eu permanecer ligado na videira. A palavra central no capítulo 15 de João é permanecer. Jesus disse: se você permanecer em mim e eu permanecer em você, você vai pedir o que você quiser e você será feito. Entende? Eu preciso estar com o cordão ligado. A palavra força aqui não é algo que se adquire simplesmente numa perspectiva humana. Paulo está dizendo da força que você precisa para a sua vida não é adquirida numa perspectiva natural, ela só se adquire em Deus. Agora, para você entender, eu fui policial durante um tempo da minha vida e eu fui treinado para ser policial. E eu aprendi, ao estudar esse texto, a refletir sobre isso, que tudo aquilo que eu absorvi no meu treinamento não faz diferença nenhuma longe de Deus para a minha própria existência. Entenda uma coisa, é isso que Paulo está dizendo: fortaleçam-se no Senhor. Ele é a fonte da sua força, é Ele que te mantém firme, Ele que é a rocha inabalável, não apenas no Senhor, mas no seu forte poder. E aí aparece algo sensacional: vistam toda a armadura de Deus. Note bem, eu vou falar daqui a pouco mais detalhadamente sobre isso. Vistam toda. Presta atenção nisso, vistam toda. Quando eu estou pedalando, fazendo meu ciclismo, eu não posso esquecer de nenhum item, porque eu posso me comprometer. Não dá para ir pedalar somente com a minha sapatilha. Eu preciso colocar o capacete, e foi um processo de adaptação com aquilo. Preciso colocar o meu óculos. Se eu não colocar o óculos, algum inseto bate no meu olho, eu posso ficar cego. É uma questão de segurança. Eu preciso colocar uma bermuda que foi desenvolvida para te proteger, senão você não consegue depois nem andar, fica todo travado. Você precisa se hidratar bem, você precisa se alimentar bem. Tudo na sua vida vai depender da forma como você vai desenvolver isso. Não é apenas uma coisa. E aí Paulo vai dizer, vistam toda, não é só o capacete, não é só o escudo, não é só o peitoral. Pensa numa armadura. Paulo, quando está falando isso, ele está pensando num soldado romano que carrega um capacete, que carrega toda uma estrutura, toda uma não é couraça não que eu quero usar não, mas toda uma indumentária, para a batalha. Tem um sapato especial, tem uma espada, tem um escudo, tem toda uma proteção específica para essa luta. E Paulo está dizendo, olha, a única forma de você permanecer inabalável é buscar o Senhor de todo o coração. O fortalecer-se no Senhor chama-nos a atenção para que haja uma entrega completa e absoluta na nossa relação com Deus. Você vai entender olhando esse texto. Olha só o que diz a Escritura: pois os olhos do Senhor estão atentos em todo lugar, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, ou dedicam-lhe totalmente o coração. Olha que coisa interessante, não é? Olha lá, os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer. Fortalecer quem? Aqueles que lhe dedicam completamente o coração. É uma entrega inteira. Sabe o que leva as pessoas a serem tão instáveis? Porque existem muitas coisas que elas mesmas querem controlar na sua vida. E quando nós queremos controlar as coisas e não confiamos em Deus e a Deus essas coisas, nós vamos descobrir mais cedo ou mais tarde que somos limitados e não conseguimos manter o controle. Paulo sabe disso.
E Paulo está nos ensinando que a gente precisa se fortalecer no Senhor. E aí, essa história, esse versículo, 2 Crônicas 16:9, narra a história do rei Asa. O rei Asa foi um homem que buscou a Deus, que dedicou a Deus todo o seu coração, mas no final da sua vida, ele resolveu fazer uma aliança e quebrou o princípio do relacionamento inteiro com Deus. E ele faz essa aliança, ele diz: eu vou fazer aliança com o rei inimigo, porque eu estou com medo dele vir contra mim e me matar. Ele perdeu a confiança em Deus, ele se tornou instável. E aí, o profeta diz isso a ele: o Senhor está com os olhos passando por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Só que o versículo não para aqui. Sabe o que vem depois? Depois daí tem um ponto, e vem uma seguinte palavra: nisto você procedeu loucamente. Essa palavra ao rei Asa. Entenda uma coisa: a nossa relação com Deus tem que ser inteira, e a gente só consegue viver uma vida estabilizada, segura, quando tudo está nas mãos dele. Sabe por que eu estou falando isso? Eu já cansei de ouvir pessoas dizendo o seguinte: lá em casa quem decide sou eu. Eu pensei que fosse o Senhor. Entendeu? Na relação de marido e mulher, ninguém mete a mulher. Pois eu pensei que fosse Deus. Entendeu? Eu crio os meus filhos do meu jeito, por isso que dá ruim. Porque a Bíblia diz como deve ser criado. Em tudo na nossa vida, a carta do amor de Deus nos ensina: para de se levar dessa maneira. Quando eu mantenho o controle, eu estou colocando Deus de lado. Quando eu coloco Deus de lado, esteja certo e preparado para você sofrer o abalo. Porque só é possível manter-se firme quando eu me fortaleço nele. Não há força em mim capaz de me manter seguro. Eu dependo dele. É assim que eu me torno inabalável. Segundo, aprenda a lidar com a batalha espiritual. Para você tornar-se inabalável, você precisa aprender a lidar com a batalha espiritual. Olha só o que diz o versículo 12: pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Há uma batalha espiritual, quer você concorde ou não, quer você aceite ou não, quer você entenda ou não. Paulo era um homem doutor em filosofia, doutor em direito, com um conhecimento absurdo, e chega à constatação dessa realidade. Na nossa vida nós enfrentamos uma batalha espiritual, e na batalha espiritual existem dois grandes perigos que você não pode incorrer neles. Dois grandes perigos. Primeiro, subestimar o inimigo. E o que é subestimar? É achar que ele não pode fazer um estrago. É achar que é coisa da nossa cabeça. Achar que isso não acontece. E a gente esquece que a Escritura nos diz no capítulo 4 de Mateus: Jesus, quando estava sendo tentado no deserto, literalmente ele lidou com a batalha espiritual. E se ele lidou, Paulo escreve para nós sobre esse assunto, é para que eu e você entendamos que essa é uma realidade que nós enfrentamos na nossa vida, e eu preciso aprender a lidar com ela. Segundo, eu disse, primeiro é subestimar. Qual é o segundo perigo? Superestimar. Se no momento as pessoas acham que não existe, o outro diz que tudo é o diabo. Quem diz? Tem coisa que é minha responsabilidade, não tem nada a ver com o diabo. Então eu não posso nem subestimar, nem superestimar. A Bíblia me ensina a viver uma vida em equilíbrio. Equilíbrio. E anota bem qual é a percepção que Paulo quer que eu e você entendamos. Paulo diz: a nossa luta não é contra pessoas. Por isso que muitos relacionamentos estão quebrados, porque a briga é constante entre seres humanos. A Escritura nos diz, gente, que quem tem Cristo na vida tem o Espírito Santo que o dirige. Mas se a pessoa não tem Cristo na vida, o que dirige ele? O que dirige ele? É ruim de aceitar, mas é verdade.
Se Jesus não é o árbitro do meu coração, o que é então? Não é Jesus, então é outra coisa que dirige. O que é outra coisa? É Ele. Entenda bem as nossas relações. Eu preciso relacionar, desenvolver, conviver com as pessoas, entendendo que eu não luto contra as pessoas, eu luto contra os poderes, eu luto contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu ensino isso no discipulado. Na primeira lição, na primeira conversa do discipulado, eu sempre falo isso. Entenda que você vai enfrentar uma batalha onde tudo que você imagina e não imagina vai tentar atrapalhar você de estar aqui. Quem já fez sabe muito bem o que é isso. Quem está fazendo já está provando essa realidade. É uma batalha espiritual. Sabe por quê? Porque o inimigo não quer que você aprenda a relacionar-se com Deus e viva uma vida maiúscula em Deus. Não quer. Quanto mais você aprofunda a sua relação com Deus, mais batalha você enfrenta. É assim. Contudo, você não tem que ter medo. O Senhor é mais poderoso do que qualquer outra coisa que existe nesse planeta. Você não tem que ter medo. Mas entenda, aprenda a lidar com a batalha. Pessoas, elas existem não para a gente batalhar contra elas. A nossa luta é contra poderes, autoridades. E aí, deixa eu explicar para você uma coisa. Se a luta é dessa perspectiva espiritual, as armas humanas não funcionam não. Entenda, é isso que eu preciso aprender a lidar. Jesus é interpelado pelos discípulos naquele episódio, quando ele desce do monte, e os discípulos oram para aquele menino que está endemoniado e nada acontece. E os discípulos ficam angustiados. Jesus chega, ora pelo menino e ele é liberto. E aí os discípulos perguntam: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus responde da seguinte maneira: porque essa caixa só sai com jejum e com oração. Entendeu? As armas são outras. Estou vivendo um problema no meu relacionamento conjugal. De que maneira que eu vou lutar? Com as armas corretas. Estou enfrentando um problema no meu trabalho. De que maneira eu luto? É brigando com todo mundo? Levantando a voz, batendo boca? Não. É buscando a Deus, que governa todas as pessoas. Entenda a batalha espiritual. Você não luta contra pessoas, você luta contra os principados e as potestades. É isso que você precisa aprender. Quando você luta da maneira correta, você permanece inabalável. Nada te atinge, porque você está discernindo o que está acontecendo com você, que é uma batalha espiritual que não é uma batalha. Você consegue discernir isso? Terceiro, dependa completamente de Jesus. Dependa completamente, presta atenção nisso. Olha que extraordinário Paulo vai dizer: por isso vistam toda a armadura. Eu disse que aqui eu ia aprofundar um pouco mais. Vistam toda a armadura. A palavra armadura aqui é completa, estrutura completa. No grego é panóplia, significa uma armadura completa. E aí, gente, presta atenção como é que Deus é lindo. A despeito da própria palavra trazer no seu significado algo completo, há um reforço da parte de Paulo a mostrar para mim e para você como eu devo me revestir toda. Eu fiz questão de sublinhar isso. Vistam todo. Paulo está dizendo: não faça só parte não. Não vista parcialmente não. Vista toda a armadura. E aí presta atenção. A única maneira de você conseguir enfrentar essas realidades que são inevitáveis na nossa vida é se você vestir todo ali, para que você possa resistir no dia mal. Tem gente que vive orando pedindo que não aconteça dia mal. É inevitável dia mal. Eu preciso estar revestido. Faz sentido para você agora? Quando você está revestido, você não precisa temer o dia mal, porque você está blindado, protegido. Então, a despeito do que vier,
nada vai lhe abalar, porque você está pronto para a batalha. Quando ele fala sobre luta, essa luta é uma luta romana entre dois oponentes. E o oponente que vence só consegue vencer ou só é declarado vitorioso quando ele derruba o outro e subjuga no chão, sufocando o seu pescoço. Essa é a palavra que é usada para Paulo descrever que nós estamos numa grande batalha. Uma grande batalha. Então, não tem como você ficar inabalável se você não depender completamente de Deus. O que nos faz viver independente? A autoconfiança exagerada em nós mesmos. Por mais que você seja inteligente, por mais que você seja rico, por mais que você tenha contatos, por mais que você tenha uma network extraordinária, por mais que você tenha recursos, todas as coisas que você possa possuir são limitadas diante da grandeza do Senhor. Consegue entender? Deus é seu tudo. É tudo que você precisa. Dependa dele completamente. Jeremias nos escreve no capítulo 17, dizendo assim: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne mortal seu ponto de apoio. Mas ele também diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. É nele que eu preciso depositar a minha confiança. Eu preciso depender completamente. Depender quando tudo está bem. Depender quando tudo está mal. Seja qual for a circunstância, a situação da sua vida, você só consegue permanecer inabalável se você tiver uma vida de dependência. E aí, quanto a Deus, entenda uma coisa. Talvez nós fomos tão impactados com a história do Brasil que a gente vive numa constância busca pela independência. Só que caminhar com Deus, independência significa morte. Caminhar com Deus, dependência significa vida. Deus me chamou para ser dependente, completamente dependente. É para eu vestir toda a armadura, para que eu possa resistir no dia mau e permanecer inabalável. Presta atenção na frase final: depois de terem feito tudo. Você vai ser testado até o máximo. Você permanece inabalável quando você está completamente revestido. Quarto, vivo pelos valores do reino. Eu permaneço inabalável quando eu vivo pelos valores do reino. Cara, eu preciso entender isso. Olha o que diz aí o verso 14 a 17. Eu fiz questão de ressaltar os valores. Olha lá. Assim, mantenham-se firmes. A pergunta é: como eu me mantenho firme? Qual é a armadura que eu preciso vestir? Eu vou dissecar para você. Ele cingindo-se com o cinto da verdade. Verdade é um valor do reino. Em todos os momentos, em toda circunstância, a verdade é um valor do reino. A palavra verdade aqui significa aquilo que agrada a Deus, aquilo que é aprovado por Deus. Faz sentido? Quando você quer descobrir o que você vai fazer, se é verdade, nesse conceito de verdade, é só você perguntar se aquilo que você vai fazer agrada a Deus. Se agradar a Deus, pode mandar para frente. Vestindo a couraça da justiça. Justiça. O que é justiça? Atitude e comportamento que agrada a Deus. Justiça, esse é o valor do reino. Terceiro, calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Sabe o que é isso? O anunciar de Jesus, das boas novas às outras pessoas. O compartilhar de Cristo na vida das outras pessoas. Você já me ouviu dizer aqui que nós somos uma igreja missional. Nós não somos uma igreja missionária, já ouviu dizer?
Deixa eu explicar para você o que isso significa. Uma igreja missionária é uma igreja que envia alguém que tem um chamado específico para fazer um trabalho missionário em algum lugar. Nós não somos assim. Porque nós entendemos que todos nós estamos em missão. Quando fomos chamados para sermos discípulos de Jesus, Jesus nos deu uma missão como discípulo. Vão por todas as nações e pregue o Evangelho lá. E batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensina a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Vão, a manifestação da vontade de Deus aqui a todas as pessoas. Vão, não é apenas alguém que tem um chamado específico, mas é todas as pessoas que viveram como aprendiz, como discípulo, que recebem uma missão. Portanto, nós somos uma igreja em missão. Eu sou a igreja em missão. Onde eu estou em missão. Você está no seu trabalho, você é uma igreja em missão. Por isso que Paulo diz que lá onde você se encontra, por onde você anda, você deve ser a carta lida pelas pessoas. Você deve exalar o perfume de Cristo onde você está. Então eu sou uma igreja em missão. Eu estou em missão na minha casa. Eu sou em missão nos meus vizinhos. Eu estou em missão quando estou trabalhando. Eu estou em missão por onde eu estou indo. Vão e faça discípulos de todas as nações. A palavra ir no grego aqui vem do gerúndio. Vão. À medida que você está andando, aí a ordem vem no fazer. O imperativo é do verbo fazer. Faça discípulo. A ordem não é ir, a ordem é à medida que você caminha, faça discípulo. Por isso nós estamos em missão, por isso eu compartilho o Evangelho. Porque o Evangelho, a palavra Evangelho significa boas notícias, boas novas, compartilho de Cristo. É isso que significa calçar os pés da prontidão do Evangelho. Quarto, o escudo da fé. O que é fé? Fé é confiar. Por que você está sentado nessa cadeira? Por que você está sentado nessa cadeira? Eu estou fazendo uma pergunta humana. Quem vai discipular já sabe disso. Humano, não tem nada espiritual que eu estou te perguntando. Pega isso aí. Por que você está sentado nessa cadeira? Se ela fosse de jornal, você sentaria? Sabe por que você está sentado? Você tem absoluta certeza que ela vai te manter seguro. Você não vai cair. Fé significa confiar. É ter absoluta certeza de que Jesus não vai deixar eu cair, eu posso me sentar. Isso é fé. Quinto, usem o capacete da salvação. A palavra salvação aqui, sotério, significa expectativa futura em Deus. Aleluia! Cara, que coisa fantástica! Quando eu descobri isso aqui, me fez entender muita coisa. Quando eu tenho expectativa futura em Deus, eu não me preocupo. Vou contar uma história para você entender isso. Uns anos atrás, 4 anos atrás, Deus me deu o privilégio de pastorear uma pessoa que me ensinou muito, sobretudo na hora da morte. Ela foi vítima de um câncer avassalador. E um dia nós tivemos um tempo de conversa, e nesse tempo de conversa eu fui perguntar para ela como que ela estava diante daquele quadro, e eu me surpreendi com a resposta. Falei, como que você está, como que você está se sentindo nessa situação? Ela falou assim para mim, pastor, eu não vejo a hora de eu voltar para casa. Eu voltar para casa, ela é. Eu estou aqui apenas de passagem, está chegando a hora de eu voltar para minha casa. E eu acompanhei ela até algumas horas antes da morte. Uma semana antes eu fui visitá-la no hospital e ela virou para mim, sabe o que ela disse? Está chegando a hora de eu voltar para minha casa. Estou cheio de expectativa. Vou encontrar com meu pai. Ela estava falando do pai dela. Está falando do nosso papai, do nosso lado. E aí aconteceu uma cena assim muito hilária. Ela teve uma parada cardiorrespiratória e quase foi. E estavam as 3 filhas dela no ambiente. E as filhas ficaram desesperadas e chorando assustadoramente. E foi me descrever essa experiência.
Ela disse assim: ontem quase que eu morri, quase que eu voltei para casa. Como foi? Assim, eu já estava subindo, já estava tudo claro, iluminado, e eu estava vindo, Deus me buscar. E aí eu olhei para baixo, estavam minhas filhas me puxando para baixo, me puxando para baixo, me puxando para baixo. Eu já falei para elas: deixem de ser egoístas, eu quero voltar para casa. No dia antes que ela faleceu, poucas horas antes, eu fui visitá-la. Ela já não estava mais falando, mas estava consciente. E eu estava junto com uma das filhas dela, a filha mais velha. Eu cheguei no ouvido dela e disse assim: vai em paz, pode voltar para casa, vai ficar tudo bem. Sabe o que aconteceu? Ela chorou na hora, as lágrimas assim. Eu falei para a filha dela: vai lá e fala para ela que você vai ficar bem, que vai dar tudo certo, que ela pode voltar para casa. E ela chegou: mãe, difícil, pensa na dificuldade que ela teve para dizer isso. Mãe, pode voltar para casa, vai ficar tudo bem, eu vou cuidar. Ela estava preocupada com o esposo dela. Eu vou cuidar do papai. Poucas horas depois eu recebo a notícia que ela tinha voltado para casa. Sabe qual foi o sermão que eu preguei no dia? Voltando para casa. Expectativa futura da salvação. Paulo diz assim: se o viver para mim é Cristo, morrer é um lucro. Paulo diz: eu aguardo com expectativa o dia que eu vou me encontrar com o meu Senhor. O problema é que nós vivemos nessa terra como se fôssemos durar aqui para sempre. Cara, cada dia que passa eu estou mais perto de voltar para casa. E eu vou encontrar o meu Pai. Expectativa futura. A salvação me deixa instável. Nós aprendemos que não se perde salvação. Se você acha que perde a salvação, você precisa ser discipulado urgente. E a última parte é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse é o valor do reino. Sabe o que é essa palavra? É a carta do amor de Deus escrita para mim. É a carta que papai escreveu para mim. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu faço o que ela diz que eu devo fazer. Viva pelos valores do reino. Não se mova por outras filosofias. Mova-se pelos valores do reino, porque é isso que mantém você inabalável. E para encerrar, para encerrar, antes, a obediência traz o céu na terra e move o coração de Deus. Quando eu vivo pelos valores do reino, eu estou em obediência. Eu estou em obediência. E a obediência é algo que traz o céu à terra. A obediência, ela manifesta o extraordinário de Deus na nossa vida. Quando eu decido obedecer, as portas se abrem sobre a minha vida. Faz o teste para você ver. Faz o teste. Para encerrar, tenha uma vida de intimidade com Jesus. É assim que a gente permanece na palavra. Como é que Paulo termina essa história? Olha no Espírito. O que ele diz mais? Em todas as ocasiões. E ele no final diz: com toda oração, súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Sabe o que Paulo está dizendo? Tenha intimidade com Deus. Mantenha a frequência. Compareça no encontro da tarde todos os dias. Não comece o seu dia sem falar com Ele. Não comece a sua semana sem estar com Ele. Sabe por que a gente celebra no domingo? Você vai descobrir agora. Para começarmos a semana com Ele. Comece a sua semana com Ele. Não abra mão disso. Aqui você vai ser empoderado. Você vai ser encorajado. Você vai ser fortalecido. Você vai ser alinhado com a vontade dEle. Comece o seu dia com Ele. Antes de ligar o WhatsApp, ligue a Bíblia, o seu aplicativo, e leia pelo menos um versículo do dia. Pelo menos um. No nosso aplicativo está lá o versículo todo dia. Você programa a hora que você quer ler. Todo dia te manda uma mensagem. A palavra de Deus nos ensina que a gente precisa manter a comunhão com o Pai. Então mantenha intimidade. Como eu mantenho a intimidade com Deus? Por meio da oração.
por meio da leitura da palavra. Por isso nós estamos fazendo o circuito 7x7, 4x4. Como é que está a sua leitura dos 4x4? Está em dia? Se não está em dia, sempre coloque em dia. Se alimente da palavra, você vai ser empoderado em fé. Lá em casa a gente está vivendo uma experiência maravilhosa que nós estamos lendo em família. As meninas saem com cada pergunta. Cara, e é tão legal porque eu estou vendo essa palavra sendo construída no coração delas. Você também mantenha a sua intimidade com o jejum. Na semana que vem nós vamos ter uma semana de jejum. Todo primeiro mês, toda semana e todo mês, na primeira semana. Começa a semana de carnaval, deixar para a próxima. A gente tem o propósito de orarmos todos os dias e de jejuarmos uma semana. Coloca a prática de jejum na sua vida. Está sendo uma experiência maravilhosa esse tempo de jejum que eu estou vivendo. Na minha vida. Mantenha a sua intimidade com Deus. Olha o que diz Santo Agostinho. A oração é o encontro da sede de Deus e da sede do louvor. Quero convidar o Ministério do Louvor para vir aqui à frente. A oração é a sede de Deus com a sede do louvor. Eu diria, e eu gostaria de parafrasear: a palavra é a sede de Deus com a sede do homem. O jejum é a sede de Deus com a sede do homem. Una-se essa sede, como a costa suspira pelas correntes das águas, assim suspira por ti, Senhor, a minha alma. Assim diz o salmista. Que Deus encontre esse desejo em seu coração. Priorize sua vida de oração. Paulo diz: ora também por mim. Ore para que eu permaneça nele. É assim. Esse é o único caminho de você permanecer inabalável. Nós precisamos viver essa experiência. Você quer viver uma vida estável, sem oscilação? Esse é o caminho. O que eu preciso fazer para viver uma vida estável? Busque o Senhor de todo o coração. Aprenda a lidar com a batalha espiritual. Dependa completamente de Deus. Viva pelos valores do reino. Tenha uma vida de intimidade com Jesus. Como eu disse, nós precisamos ser como bambu. Que a gente busque tudo aquilo que a gente precisa profundamente nele. Ele é a sede que nós necessitamos. Fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Porque quando vier o dia mau, você vai permanecer inabalável. Vamos orar?